Salve galera, eu me chamo Lázaro Moab, tenho 17 anos e você está no canal Lógica Absoluta. Pois é, eu mudei o nome do canal. Mas continuando, você está no canal Lógica Absoluta, um canal que aborda temas filosóficos. Bom, como você viu aí no título, né? O tema hoje é meio polêmico, né? Pois bem, o que eu quero dizer neste vídeo é que Deus seria um ser limitado. Não ilimitado, mas sim limitado. Por quê? Por algumas razões que eu iria apresentar aqui. Quando eu digo que Deus é um ser limitado, eu estou dizendo ser de máxima grandeza. Mas já eu vou falar e mostrar para vocês que isso se aplica a qualquer Deus, certo? Pois bem, é o ser de máxima grandeza, que é o ser que eu tenho certeza que existe, certo? E justamente por isso que ele é um ser limitado, porque ele existe, né? Por quê? Vamos lá. Quando eu digo que ele é um ser limitado, a questão é como assim ele é limitado? Ele é limitado a quê? Agora vem a grande verdade, né? Ele é limitado à lógica. Ele é limitado à lógica. A lógica limita ele. Então, nesse caso, ele é totalmente limitado. Pelo seguinte, né? Vamos imaginar um ser ilimitado, um ser que não tem a lógica como seu limitador. Ele seja absolutamente ilimitado. Essa daí, na verdade, é a concepção de Deus, né, que a maioria das pessoas tem, um ser que é ilimitado, né, seria o Deus do cristianismo, né, o Deus de diversas outras religiões, né, muitas pessoas pregam isso, né, mas a gente vai ver que isso não é uma boa opção se adotar. Pois bem, por que ele seria limitado e ilimitado pela lógica? Justamente porque se ele não for limitado, então ele não existe. Isso segue logicamente, então ele não existe. Porque se ele não for limitado, isso significa que a definição de tal Deus, do ser de máxima grandeza, poderia ser uma definição absurda. Poderia ser uma definição contraditória. Por exemplo, o ser de máxima grandeza poderia ser um imortal morto. Isso faz algum sentido? Não, isso não pode acontecer. Não pode. Se ele é um ser ilimitado, então eu posso concluir que esse Deus, o ser de máxima grandeza, seria um imortal morto. Por definição, um imortal morto. E isso é absurdo, não tem como, é impossível. Entende? Um imortal morto é logicamente impossível, não pode existir. É como um solteiro casado, um quadrado de 5 lados, um triângulo de 4 lados, etc. Então, um imortal morto e um ser ilimitado não pode existir. Vamos pensar também olhando por outro ângulo. Se esse ser fosse ilimitado, se o ser de máxima grandeza fosse ilimitado, então ele poderia fazer coisas ilógicas. Como ele não está limitado à lógica, ele poderia fazer coisas ilógicas. Por exemplo, criar um quadrado de 5 lados. Isso é possível? Lógico que não, não tem como. Isso fere a segunda lei da lógica, a segunda lei do pensamento, que no caso é a lei da não contradição. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo e na mesma relação. Não tem como. Na mesma correlação não faz sentido. Isso fere uma lei absoluta, que é uma lei da lógica. E esse é um dos motivos que eu coloquei no meu canal, né, Lógica Absoluta, porque a lógica é absoluta. Mas então, esse ser não poderia existir. Ele poderia fazer coisas absurdas. E isso é simplesmente impossível. É impossível existir um ser que possa criar um quadrado de 5 lados ou que possa matar um imortal morto. Isso não tem como, é impossível. Portanto, um ser que existe tem que, logicamente, obrigatoriamente, terá que ser limitado à lógica.
né? Por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos agora pegar aqui o grande, né, o famoso, né, argumento da pedra, o famoso paradoxo da pedra, né, que é assim chamado, né? Se esse ser ele for ilimitado, vamos supor, se o ser de máxima grandeza for ilimitado, então quer dizer que ele pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo consiga levantar. Ou então, né, como eu gosto de dar uma modificada nesse paradoxo, dizer, criar uma pedra tão dura que nem ele mesmo consiga quebrar. Isso não faz sentido, né? Como que ele vai criar então? Não faz sentido. Então, e ainda assim ele ser onipotente, entende? Ainda assim poder fazer tudo. Então ele poderia fazer tudo, no caso do paradoxo, ele poderia fazer tudo e ao mesmo tempo não poder levantar a pedra. Isso é contraditório. Então não faz sentido, entende? Isso resulta em contradições lógicas. Então um ser de máxima grandeza necessariamente tem que ser limitado à lógica. Agora eu digo para vocês, isso terá que ser com qualquer Deus. Se você, por exemplo, que está assistindo meu vídeo é um cristão, você vai ter que admitir que o seu Deus é um Deus limitado à lógica. Caso contrário, você terá que admitir que ele não existe. Porque se ele não for limitado à lógica, então ele não existe. Porque ele poderá apresentar contradições em sua definição, poderá fazer coisas absurdas. Então é uma coisa que não faz sentido. Então, para ele existir, ele tem que ser limitado à lógica. Ele tem que estar debaixo da lógica. Caso contrário, ele poderia criar um quadrado de 5 lados, poderia matar o imortal morto, né? Não faz sentido. Então, para você acreditar no Deus que existe, então você vai ter que admitir que ele é limitado pela lógica. Então, você terá que admitir isso, certo? Então, isso é válido para qualquer Deus. Se você que está assistindo meu vídeo é um cristão, é um deísta, é um panteísta, é um adventista, é um islâmico, você vai ter que admitir que o seu Deus é limitado pela lógica. Caso contrário, a gente vai ter que concluir lógica e necessariamente que ele não existe. Beleza? Bom, então no caso, então é isso, certo? Essa é a grande reflexão que eu queria deixar aqui. E para vocês saberem disso, né? Esse foi um vídeo um pouco curto, né? Comparado aos outros. Então é só para que eu tava pensando aqui e surgiu essa ideia, certo? Então é isso, certo? Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal e é isso.